Eu estou prestes a lançar o meu primeiro livro, então resolvi compartilhar com vocês algumas dicas que eu gostaria de ter escutado lá no início da minha jornada. Oi, eu sou a Sabrina e hoje eu tenho muita coisa para falar para vocês. Quem me acompanha nas outras redes ou já viu alguns vídeos mais antigos aqui do canal, sabe que eu tô muito perto de lançar o meu primeiro livro. E por isso eu queria poder falar para vocês algumas coisas que, se eu tivesse escutado lá no início da minha jornada de escrita, teria feito toda a diferença. Então, se você é um autor que tá começando agora e tá desbravando esse mundo e tentando criar a sua história, esse vídeo é pra você. Acho que a primeira dica que eu tenho que dar foi a primeira dica que eu de fato aprendi, que é planeje a sua história. Seja você um escritor arquiteto, seja você um escritor jardineiro. Ainda que a sua escrita só flua enquanto você escreve, tenha em mente aonde você quer chegar com ela, sabe? Tipo, os pontos principais da história e principalmente o final, porque é isso que vai guiar todo o meio da sua história. Então, o seu final, ele é importante, ele precisa estar definido para que o que vem antes dele possa ser escrito. No começo, eu não tinha muita noção de que isso era extremamente importante. Então, muitas das histórias que eu tentava colocar no papel, elas desandavam completamente no caminho porque eu não sabia exatamente o que eu queria pro final delas. Então, ficava uma coisa muito confusa e aí eu desistia porque não estava mais dando certo. Então, para que isso não aconteça com você, planeje a sua história. Se você é um escritor arquiteto, planeje nos mínimos detalhes, do jeitinho que você preferir, sabe? O jeito que você se organiza. E se você é um escritor jardineiro, você pode só anotar os pontos principais da sua história, você não precisa realmente planejar tudo. Mas é importante ter isso em mente, ter anotado para você se guiar na sua história. Segunda dica: a construção de personagem é muito importante, então foque nela. No começo da minha escrita, eu nem fazia ficha de personagem. Aí eu fui descobrindo que era uma coisa que ajudava bastante, era necessário. Fui fazendo umas fichas assim mais... não vou dizer que elas não eram completas, só que eram rasas. Então eu conseguia chegar a uma ideia de personagem, mas eu não conseguia chegar à profundidade desse personagem. Até a queridíssima Mariana, autora do livro Sob a Capa Vermelha, disponibilizar pra gente um questionário pra gente montar nossos personagens. Esse questionário conta com 25 páginas e tem as mais diversas perguntas sobre tudo da vida do seu personagem. Inclusive coisas que talvez você nunca vá usar na sua história, mas é importante você saber porque faz parte da personalidade dele. Por exemplo, o meu livro, ele se passa ali numa época pseudo-medieval. Então não existiam carros, filmes, músicas eletrônicas. E ainda assim, quando tinha perguntas sobre qual que era o filme favorito do meu personagem, eu respondia pensando em qual seria o filme favorito dele se ele pudesse assistir filmes. Isso me ajudou a enxergar os meus personagens de diferentes formas e entender quem eles realmente eram lá no fundo. Então eu consegui colocar eles no papel de uma forma muito mais realística. E é isso, essa realidade, que causa identificação com o seu público. Então ela é muito importante. Sabe quando você lê aquele personagem e você fala, meu Deus, eu me identifico com ele, eu tenho esses problemas, esses sentimentos, esses pensamentos? Então, isso só pode ser alcançado a partir do momento em que o seu personagem é real. Então, é muito importante focar na construção de personagem, não esqueçam disso. Terceira dica, e essa salvou muito a minha vida. A sua primeira versão do livro, ela não precisa ser perfeita. Inclusive, ela pode ser só um rascunho. Eu sei que a gente que escreve tem muito essa paranoia de que a gente precisa fazer perfeito da primeira vez. E aí, a gente fica num limbo na nossa mente de tipo, a gente precisa fazer isso, mas a gente precisa fazer dessa forma, só que eu acho que eu ainda não sou capaz de fazer desse jeito, e aí a gente nunca começa a escrever de fato. Só que aí é que tá.
é a sua primeira versão da história, por que ela precisaria já ser perfeita? A resposta é: não precisa. A sua primeira versão, ela só precisa ser iniciada e terminada. Você pode escrever ela diretão e cortar boa parte de descrições e momentos que são muito importantes e só deixar lá, tipo, escrito: aqui vai entrar tal coisa. Mas, tipo assim, só escreve. Depois você vai ter que complementar, óbvio, mas se você não conseguir, se você não quiser fazer essa determinada cena na sua primeira versão porque você tá com inseguranças ou um medo de não sair do jeito que você queria, coloca que ela tem que estar lá, mas escreve e termina. A partir do momento que você já tem o esqueleto da sua história, fica imensamente mais fácil terminar ela. Você já tem ali todo o grosso da história, sabe? A premissa, ela tá lá, ela tá no papel. Tudo que você precisa fazer depois disso é complementar. Então, se torna muito mais simples você fazer dessa forma. Por isso que, quando eu descobri, quando essa pílula de conhecimento caiu em mim, eu fiquei extremamente aliviada. Então, assim, respirem, pensem sobre e entendam. O seu primeiro rascunho, ele vai ser uma merda. Não tem outra palavra. Ele vai ser uma merda. Meu primeiro rascunho era horrível. Eu nunca vou deixar alguém ler isso. Mas foi ele que guiou todo o resto da minha história. E foi a partir dele que eu consegui terminar hoje o que é Tudo que Perdemos nas Cinzas. Acredite, é só começar. Vai na fé. Quarta dica. Eu acho que a quarta, você não precisa escrever todos os dias. Gente, quando eu comecei a escrever, uma coisa que eu fiz foi seguir muitos escritores que davam dicas de escrita e tudo mais. Então eu segui, assim, uma carambada de gente e muitos diziam a mesma coisa. Para ser um escritor, você precisa escrever todos os dias. E assim, no início, quando eu comecei a escrever, eu trabalhava de freela. Então eu trabalhava em casa e eu tinha tempo para tal. Só que depois eu consegui um emprego CLT, que era presencial. E aí eu vi que não ia dar. É o seguinte, eu moro em tal cidade e eu trabalhava em outra cidade. É muito perto, claro, tem ônibus para ir e vir, só que tem uma certa distância. Isso significa que eu acordava mais ou menos 5 e pouco da manhã para pegar um ônibus às 6 horas para ir pro meu trabalho, que começava às 8, entendeu? E eu ficava lá até às 18 horas, pegava 2 ônibus pra voltar, tá? Porque era um ônibus pra cidade, onde eu trabalhava, e um ônibus para o meu trabalho. Então eram 2 ônibus, não era só um. E aí eu chegava em casa lá pras 7 e pouco da noite. Então assim, eu te pergunto, que tempo eu tinha pra escrever durante a semana? Então assim, são realidades diferentes, entendeu? Se você é um estudante que estuda só de noite, você tem o dia e a tarde pra escrever. E aí você consegue escrever todos os dias se você quiser, se isso couber na sua rotina. Beleza. Se você é freela, trabalha em casa, faz seu próprio horário, beleza também. Você consegue escrever todos os dias se você quiser, encaixar na sua rotina. Só que você não pode lançar isso como uma regra pra todo mundo, porque não é todo mundo que tá na sua realidade. Durante esse período em que eu tive esse trabalho presencial, eu fiquei me sentindo muito mal, porque na minha cabeça, por conta dessas coisas que eu tinha escutado sobre eu preciso escrever todos os dias, eu não tava escrevendo todos os dias, ou seja, eu não era uma escritora. Consegue entender como essa fala, ela é problemática pra caramba? Tipo assim, beleza que você consegue escrever todo dia, mas a pessoa que ela trabalha e estuda ao mesmo tempo não vai conseguir? Então, esse é o tipo de coisa que você não pode falar, sabe? Tipo, você não pode falar, impor a pessoa, você só é um escritor se você escreve todos os dias. Não é o tipo de coisa que se faça, sabe? Você tem que pensar nas diferentes realidades e entender que vai ter gente que não vai conseguir escrever todos os dias e isso não faz deles menos escritores. Levou um tempo pra eu entender que eu não era menos escritora, porque eu não conseguia escrever todos os dias, tá? E esse tempo ele foi longo, ele foi bastante longo. E ainda assim eu tentei por muito tempo conciliar o meu trabalho com a escrita. Só que era uma coisa tipo, eu chegava 7 e pouco da noite em casa, aí eu queria escrever das 8 até as 10 e aí eu já tinha que dormir.
Então, que tempo eu ia ter pra mim? Em outro momento, eu comecei a acordar 1 hora mais cedo antes. Tipo assim, eu acordava 4 horas da manhã pra escrever até dar o horário de eu ter que começar a me arrumar pra ir pro trabalho. Vocês entendem o quão problemático é isso? Eu não tinha tempo pra mim. E aí eu ficava me forçando a trabalhar ainda mais. O que eu fiquei perto de um burnout, amigos. Então, não. Você não precisa escrever todos os dias. Você só precisa ter ali uma constância que se encaixe na sua rotina. Então, às vezes, a sua rotina ela é tão cheia que você vai conseguir escrever um dia na semana. E se é isso que você consegue, tá tudo bem. Escreva esse um dia. Mas seja constante e escreva sempre nesse um dia, para você ter uma rotina de escrita. Uma rotina, ela não precisa ser todos os dias, ela precisa ser feita sempre da mesma forma. Então, se você vai escrever só na sexta de noite, escreva todas as sextas de noite. E tudo bem, a sua história ela pode demorar para ficar pronta, mas ela vai ficar. E sem agredir a sua saúde mental, o que é muito importante. Então, se planeje, monte uma rotina de escrita que seja boa pra você e não deixe ideias desse tipo de você só é escritor, não deixem entrar na sua mente. Próxima dica, porque eu já perdi as contas, escreva o que você quer escrever. Em um vídeo anterior, onde eu contei o meu processo de escrita, eu contei sobre um surto que eu tive, porque eu tinha mudado a história pra ela diminuir. Eu queria diminuir a história que eu queria contar, então eu mudei muita coisa dela. E aí eu não fiquei satisfeita. E mudei tudo de novo. Isso porque eu tava escrevendo o que eu achava que ficaria bom e não o que eu queria de fato escrever. É claro que a gente precisa sim pensar no nosso público-alvo e no mercado literário e tudo mais. Só que eu acho que essa coisa não precisa ser o centro da sua escrita, entendeu? Então, você tem a sua ideia e você tem o que você quer escrever. Foque nela. E pense o que é o seu público. Então, qual a linguagem certa pra ele? Como vai ser o visual do seu livro pra esse público? Mas a sua história, o cerne dela, você não muda por conta do seu público. Você vai mudar linguagem, você vai mudar visual, mas a sua história continua a mesma. Então, se você está escrevendo para um público infanto-juvenil, vai ter uma linguagem. Se você está escrevendo para um público adulto, vai ser outra, mas a sua história, mesma. Não mudem. Eu peço, encarecidamente, para vocês não mudarem o que vocês querem escrever, porque é o que vocês querem escrever que é a ideia que nasceu de vocês. Então, é a sua originalidade. Não mude isso por conta do mercado, sabe? Eu digo isso porque a gente sabe o que vende mais. Sabemos o que vende mais. Então, às vezes você quer escrever uma história de amigos para amantes, só que você sabe que inimigos para amantes vende mais. Não faça essa troca, não mude. Escreva o que você quer, porque vai ter público para isso. Vai ter. Apesar do Brasil ser um país que não lê tanto, a gente tem um público grande de leitores. E diversos tipos de leitores. Então, foque no que você quer para sua escrita. E escreva a história que você criou. Que você criou aqui na sua cabecinha, imaginou e tudo certinho. Porque vai ser muito mais fácil para você seguir a próxima dica que eu vou dar agora. Porque o que te faz não abandonar a sua história é se apaixonar por ela. Então ame a sua história. Entendeu? Você tem que amar a sua história. Por isso que você não pode escrever uma coisa que você não quer. Você tá compreendendo onde eu quero chegar? A ideia é você não abandona aquilo que você ama. Então você não tem como deixar sua história de lado se você ama ela. E é por isso que você tem que dar o melhor de si pra se apaixonar pelos seus personagens, pelo seu universo, pelo seu enredo, entendeu? Faça suas playlists no Spotify ou no YouTube. Cria toda uma soundtrack pra sua história, entendeu? Uma trilha sonora. Cria pastas no Pinterest visualizando o que a sua história vai se tornar, entendeu? Pensa já como vai ser a diagramação. Mas eu nem comecei a escrever. Pensa como vai ser o seu livrinho na sua mão, físico, como você vai folhear ele. Porque isso vai mudar tudo. Porque imaginar isso, ver como vai ser lá no futuro,
É assim, é uma sensação que não dá pra descrever. E que vai te levar até o final da sua história. Porque você vai querer ter aquele livro em mãos. Então, quando você começar a sua história, ou até antes, quando você ainda estiver planejando, faça o possível pra se agarrar a ela. Porque dessa forma, você não vai desistir. E não desistir é minha última dica pra vocês. Porque vai ser difícil, galera. Vai ser muito difícil. Vai ser complicado. Vai ser muitas vezes um processo solitário. E vai ter muitas inseguranças e medos. E você vai pensar muitas vezes que talvez não vale a pena. Mas vale. Eu contei com o apoio de muitos amigos escritores durante todo esse processo. Então, eu tive esse algo a mais que me impulsionou e me fez não desistir. Agora, se você não tem esse grupo de apoio e acha que não pode contar com muitas pessoas nesse processo, me manda uma DM. De verdade, se você quiser, você pode me mandar uma DM, porque a escrita em si, ela pode ser solitária, mas o processo não precisa ser. Você pode ter amigos, você pode ter com quem contar, você pode ter com quem compartilhar suas ideias. Isso, na verdade, é muito importante, porque ter outra pessoa que sabe disso vai te fazer não desistir, porque você não quer que essa pessoa meio que se sinta abandonada. O que eu quero dizer, eu não sei se eu vou conseguir explicar direitinho, é que quando outras pessoas sabem o que você tá fazendo, você não quer parar, porque você não quer decepcionar elas, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei. Porque quando só você sabe de uma coisa que você tá fazendo, se você parar, ninguém vai saber, ninguém vai ligar. Só que se você compartilha isso, as outras pessoas vão ligar se você desistir. Entendeu? Então, é importante. É importante contar com outras pessoas. Então, ou entre em grupos em redes sociais que sejam sobre escrita, ou me procura mesmo. Você realmente pode me mandar uma mensagem se você quiser, tá? Tá liberado, eu estou liberando. E procure ter esse grupo de apoio. Ele vai ser importante e vai te ajudar muito nesse processo e vai te ajudar a não desistir da sua história. Por fim, né, eu tinha dito que era a minha última dica, mas tem mais uma dica bônus aí pra vocês, que é: comece já a construir a comunidade do seu livro. Como autor independente, você não vai ter uma editora para divulgar a sua história quando ela estiver pronta. Então você precisa fazer esse trabalho. Crie redes sociais com foco no seu público-alvo. Então você pode criar conteúdo de escrita ou conteúdo de leitura, ou mesclar os dois, é o que eu faço atualmente. Mas crie já, agora. Você não começou a escrever essa história, não tem problema, já cria. Porque dessa forma você vai conseguir ter esse tempo para criar a sua comunidade. E quando você for lançar o seu livro, já vai ter gente ali esperando por ele, entendeu? Então, faça isso, é muito importante para você. E é isso. Não desista, confie em você e monte o seu processo. É isso que eu tenho pra dizer. Me conte aqui nos comentários o que você achou de tudo que eu disse aqui. E não se esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos.